No último dia 18 de abril, estreou o filme Jorge da Capadócia nos cinemas. Olha, hermanos, eu fui ao cinema e posso dizer, esse filme é bom ou não é? Vale a pena assistir ou não vale? Neste vídeo eu vou fazer uma crítica ao filme Jorge da Capadócia sob uma perspectiva de um católico. Aliás, o filme conta a história do soldado romano que, por defender a sua fé cristã, morreu e foi canonizado pela igreja, ou apresenta aquela figura sincrética que é tão cultuada aqui no Brasil? O que o filme tem de bom? E o que poderia ter sido melhor? Olha, irmão, se você quer ter todas essas respostas antes mesmo de gastar o seu dinheiro e ir ao cinema, assista este vídeo. Que onda, raça? Aqui José Guadalupe, outrora Santiago Madruga, e este é mais um vídeo do canal Catholic Cholo. Olha, se você caiu de paraquedas aqui no canal e se interessa por cultura chicana, cultura mexicana e cristianismo católico, você está no canal certo, irmão. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Essas ações elas podem favorecer para que o YouTube ele indique cada vez mais o nosso canal a mais pessoas. Bueno, sem mais delongas, vamos aí à crítica ao filme. O filme Jorge da Capadócia é um filme nacional. Então essa já é a primeira surpresa, né? Muitas pessoas já se afastariam ao saber dessa notícia, para outras isso geraria uma curiosidade, mas o fato é que o filme, embora seja nacional, ele não parece. Isso por quê? Bom, na minha perspectiva, pelo menos, não sei se é a de vocês, mas o cinema nacional, em geral, ele tende a ter uma mesma estética. Todos os filmes são mais ou menos parecidos e todos os filmes abordam, de certa forma, ou temas muito sexualizados, né? Filme brasileiro é filme de putaria, muito palavrão, muitas cenas toscas, às vezes até mesmo cenas caricatas do dia a dia, né? Por outro lado, o primeiro elogio ao filme Jorge da Capadócia é que ele é um filme que tem uma aparência, uma estética, uma atmosfera gringa. E isso no bom sentido, né? Parece uma superprodução mesmo, uma superprodução hollywoodiana, embora a segunda curiosidade é que o filme foi feito com apenas 3,5 milhões de reais. Então guarda essa informação que ela vai ser útil e relevante mais adiante. Bom, o filme ele foi produzido pelo Alexandre Machafé. Inclusive ele é o produtor, ele é o diretor do filme e também é quem interpreta São Jorge, é o ator principal do filme. Eu particularmente não conheci esse mano, mas posso dizer que as interpretações foram muito bem feitas. Inclusive tem vários atores conhecidos, ou melhor, né, não vários, mas alguns atores conhecidos no cenário nacional. A própria Mãe de São Jorge, né, a atriz que interpreta a Mãe de São Jorge, vocês com certeza já viram em outros filmes nacionais e séries, e algumas outras personalidades que também já fizeram outros trabalhos conhecidos. O filme ele foi gravado no Brasil e na Turquia. Né? As cenas fechadas foram gravadas no Rio de Janeiro, né? Cenas internas, diálogos dentro de espaços fechados. Porém, as cenas abertas foram todas gravadas na Capadócia, a terra em que São Jorge viveu e que fica localizada no que hoje nós chamamos Turquia. As imagens são muito bonitas, então a fotografia, a própria direção e a maneira como eles aproveitaram o cenário natural deixou o filme com um aspecto assim muito épico, muito bonito mesmo, imagens belíssimas, então esse é um outro ponto positivo do filme. Bom, o contexto geral do filme é muito positivo, então direção, figurino, a ambientação, os cenários, tudo foi muito bem feito, irmãos. Você tem a impressão que está assistindo um filme de Hollywood, uma grande superprodução, né? E não que está assistindo, sei lá, aqueles filmes brasileiros do tipo filme da Globo ou novela da Record. Então esse é um outro aspecto muito positivo do filme. Bom, fazendo uma crítica que é negativa e ao mesmo tempo positiva, né, você vai ter, por exemplo, algumas situações igual a batalha, né? Então, no momento ali da batalha, você imagina aquelas grandes cenas, sobretudo por você estar falando ali de Império Romano, né? Então você já imagina milhões de guerreiros se degladiando ali nos campos abertos, e você não vai ver isso no filme, é claro. Né? Isso por quê? Porque, muito provavelmente, poucos figurantes, né? Pouco dinheiro para produzir, mas as cenas, as tomadas de imagem, assim, elas favoreceram bastante. Então você se você não prestar atenção nesse detalhe, você nem percebe. E isso também você vai perceber ao longo do filme, né? Então muitas vezes você percebe que não há muita gente envolvida, e isso já é de se imaginar o porquê, né? Que eu vou mencionar logo adiante. Bom, para concluir essa parte dos pontos positivos sobre São Jorge, e aí, o filme ele conta realmente a história do santo católico, ou ele faz ali uma salada de frutas sobre aquela figura que a gente tem no Brasil,
que mescla aí uma par de coisa e não representa necessariamente quem foi São Jorge. Bueno, hermanos, se você é católico, se você é cristão, pode assistir o filme sem medo. O filme ele retrata a história de São Jorge. Alguns pontos eu gostaria que tivessem sido mais explorados, mas isso aí eu já comento. Mas o que eu posso dizer? Sim, fala sobre São Jorge da Capadócia, ou seja, fala sobre o santo cristão que viveu por volta do ano 300, foi martirizado no ano 303 sob o imperador Diocleciano, conforme a história que eu contei no meu vídeo anterior. Se você não assistiu ainda e quer saber um pouquinho mais sobre quem foi São Jorge e por que ele não é Ogum, ele não é um orixá, mas sim um santo da Igreja Católica, é só você clicar no vídeo que eu fiz. Eu vou deixar o card logo acima, como também aqui na descrição deste vídeo. Bom, quais são os pontos negativos, entre aspas, né? Aqueles que eu gostaria que tivessem sido melhor explorados? Fala-se muito sobre Deus, né? Nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos cristãos, mas eu sinto falta de que se falasse mais o nome de Jesus Cristo, né? Porque o que caracteriza os cristãos são justamente a especificação do nome Cristo, né? Então eles não citam muito isso. Ou melhor dizendo, eles não citam isso ao longo do filme. Fala-se sobre o Deus dos cristãos, mas não sobre Jesus Cristo. Só no final do filme, já dando um spoiler aqui, que é rezada a oração completa de São Jorge, então fala-se sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Mas é uma coisa que eu acho que faltou um pouco. Na minha visão, porque eles fizeram isso para que o filme ele não fosse tão específico apenas para católicos, para cristãos, mas que ele atingisse um público geral, e embora ele não fuja da missão ou da visão correta que é mostrar que São Jorge foi um cristão que morreu pela fé. Bueno, outro ponto que também eu acho que foi feito de uma forma mais genérica é que em muitos momentos dá a entender, ou pelo menos para mim, a mensagem mais forte que é transmitida é também da luta de São Jorge contra a opressão de um imperador, né, opressor, tirano, ditador, que quer impor a adoração a falsos deuses e quer proibir a adoração a Jesus Cristo, ao Deus dos cristãos. Então, passa essa visão, né, de São Jorge como um herói que luta pela liberdade de poder cultuar o seu Deus, a liberdade dos cristãos ou contra a tirania. Né? Isso não está errado, essa é uma mensagem muito bela, muito positiva, que também faz parte da história de São Jorge, é claro. Só que nós que conhecemos, que estudamos a história da igreja, nós sabemos que os mártires, eles enfatizavam muito mais não apenas a liberdade de poder cultuar Jesus Cristo, mas sim a ideia de que só Jesus Cristo é o verdadeiro merecedor do culto e que as outras divindades, as divindades pagãs, elas são falsos deuses, elas são ídolos. E isso eu imagino que não se frisou até para evitar problemas com a sociedade atual que nós vivemos, né, irmãos? Bom, um último ponto que eu senti falta também é que em momento algum passa, por exemplo, eles participando do culto divino, isso é, da divina Eucaristia. Passa alguns momentos de oração, mas eu senti falta disso, eles comungando o corpo do Senhor. Em outro momento cita-se sobre batismo, né, mas eu senti falta de uma vivência mais específica da vida cristã de então, né, e aí isso não acontece, né, uma coisa mais genérica, mas é compreensível também, irmãos. E o filme, ó, de parabéns em toda essa demonstração da fé de quem foi São Jorge e como que as pessoas o viam, pelo que ele passou. Então, os sofrimentos, o martírio, tudo isso é muito bacana, é muito bem retratado no filme. Certo? E sobre São Jorge e o dragão? Bom, irmãos, primeiramente eu já aviso aqui, né, que vai ser tipo um spoiler, então se você não quer saber sobre essa parte, eu sugiro que você pule esse trecho. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo o momento em que eu retomo a falar sobre o filme de uma forma geral e não dando esse spoiler sobre o dragão. Se você não quer saber sobre isso, é só você clicar ali no minuto que vai estar identificado ali, vai estar destacado ali na descrição, certo? Bom, falando sobre o dragão, né, muitas pessoas assistiram, né, e viram no trailer o dragão aparecendo no filme. E aí, vão inserir uma característica lendária ou coisa do tipo? Não, irmãos, basicamente eles fizeram o quê? Em momentos do filme, São Jorge ele acaba tendo essas visões do dragão. Então são visões porque o dragão ele representa Diocleciano, o imperador. Ele representa o mal que está perseguindo os cristãos, que está perseguindo o próprio São Jorge. E São Jorge, em sua luta contra o mal, contra o demônio, contra o perseguidor, que é o próprio imperador romano, o próprio Império Romano, que quer sufocar, que quer destruir os cristãos e a sua fé.
Então, nesse sentido, o filme conseguiu inserir muito bem a ideia de São Jorge vencendo o dragão de uma forma que não parecesse mentirosa ou lendária. Então ficou muito bom. O dragão, inclusive, né, a gente percebe nas primeiras aparições dele, é incrível a qualidade, né, dos efeitos especiais, o tal do CGI lá. Só que depois, né, com o passar do tempo, ele aparece mais algumas poucas vezes e depois vai se perdendo a qualidade. Tudo isso por quê? E aí agora encerrando a minha crítica. Bom, para você que pulou a parte do spoiler, continuamos a partir daqui, irmãos. O filme ele é feito com 3 milhões e meio de reais. Isso não dá nem 1 milhão de dólares. Essa semana mesmo eu vi meu filho falando que o pessoal estava questionando o Novo Planeta dos Macacos, que foi produzido com um valor médio aí de 58 milhões de dólares. Então pensa, um filme que é produzido, como o caso de Jorge da Capadócia, com menos de 1 milhão de dólares, eu particularmente finalizo a minha crítica dizendo que foi incrível o resultado que eles conseguiram atingir. Os produtores, os idealizadores aí do filme Jorge da Capadócia estão de parabéns, e talvez tenha sido intercessão de São Jorge. Foi um verdadeiro milagre a qualidade do filme pelo pouco orçamento que teve. Para vocês terem uma ideia, até aquele lixo daquela Bruna Surfistinha, aquele filme que foi lançado há alguns anos atrás, teve um orçamento muito maior para ser feito. Então, irmãos, eu imagino o que eles não conseguiriam ter feito se o filme Jorge da Capadócia tivesse um orçamento maior, tivesse mais dinheiro para ser aplicado no filme. Seria um negócio impressionante, porque o filme atual, da maneira como está apresentado, vale muito a pena. Então eu finalizo para vocês, inclusive deixando a minha perspectiva católica. Você que é cristão, você que é católico e estava receoso de assistir Jorge da Capadócia, irmãos, vão assistir. Recomendo o filme, posso dizer que vale muito a pena, passa uma bela mensagem cristã, uma bela mensagem de santidade, de força, de resistência pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E além de tudo, recomendo também, até para dar uma força aí, dar uma moral aí pro filme. No dia em que eu fui assistir, foi uma quarta-feira, nós tínhamos ali eu e mais umas 6, 7 pessoas dentro da sessão. Então isso é triste, né? Você saber que o filme ele não teve o reconhecimento devido pelo esforço que foi feito para produzi-lo. É isso aí, chavalones. Se você gostou, comente. Se você já assistiu também, deixa a sua opinião aí. O que você achou do filme? Gostaria muito de saber. É isso, chavalones. Um grande saludo a todos. Que São Jorge, Cavaleiro de Cristo, Guerreiro da Fé, possa interceder por cada um de nós. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.